A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia aguardar. Eu irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. A ovelha sedenta procura o riacho. A minha alma suspira por Deus, meu amparo. Dor e lágrimas são noite e dia, meu Pai. Onde está o teu Deus? Ouço só gozação. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da segunda semana do Advento, a liturgia da Palavra da Igreja nos convida a uma transformação profunda, assim como a transformação ocorrida na natureza por ocasião das chuvas. A terra sedenta e seca é transformada numa terra fértil, florida. Esta necessidade de transformação nós a vemos cumprida em Jesus. E o anúncio da vinda de Jesus se dá na figura de João Batista. Esta é a liturgia da palavra desta quinta-feira. Uma transformação esperada e cumprida na pessoa de Jesus e anunciada pelo profeta João Batista. O evangelho de hoje apresenta a figura de João Batista como aquele em quem se cumprem as promessas esperadas no Antigo Testamento. Malaquias 3:1 já falava desta vinda da volta de Elias ou de alguém com o espírito de Elias. João Batista encarnará o espírito de Elias. O próprio Jesus diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 12, Elias, de fato, deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Antes, fizeram com ele o que quiseram. Então, João Batista é apresentado como aquele que encarna o espírito de Elias e, assim, prepara a vinda do Messias, cumprindo a promessa feita no Antigo Testamento. O contexto do evangelho de hoje é o seguinte: depois de enviar os discípulos em missão, com as orientações para o seu trabalho em missão, Jesus mesmo se dedica a ensinar e curar. Depois deste trabalho, enquanto Jesus está fazendo esse trabalho, chegam os discípulos de João Batista, enviados por seu mestre que está preso, e perguntam a Jesus se ele é o Messias esperado ou se deve esperar outro. João estranhara o tipo de atividade de Jesus. Esperava um Messias bem mais violento, que estabelecesse uma justiça vindicativa, e, no entanto, vem um mestre simples e misericordioso. Depois de responder que as obras que faz estão cumprindo o que havia sido esperado, Jesus diz, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam e os pobres são evangelizados. Depois desta resposta de Jesus, então Jesus faz um comentário sobre João Batista, que é o seguinte: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, Jesus diz que em João Batista se encontra uma linha divisória entre o Antigo e o Novo Testamento. Nele estão, por um lado, o tempo da promessa, o Antigo Testamento, e, por outro lado, o tempo do cumprimento da promessa, o Novo Testamento. A seguir, o próprio texto vai dizer, nas palavras de Jesus,
Até João, a lei e os profetas profetizaram, por um lado, portanto, o Antigo Testamento, e por outro, ele é o Elias que há de vir. Por isso, então, João é apresentado por Jesus, por um lado, como o maior dos homens, no seguinte sentido, porque ele é o único que pode ver o que todo o Antigo Testamento ansiou por ver e não pôde ver, ou seja, ele é aquele que prepara imediatamente a chegada do Messias, ele é o amigo do esposo que se alegra por poder participar das bodas do esposo, e por isso então ele é o maior de todos os homens, o maior do Antigo Testamento, porque vê tudo aquilo que o Antigo Testamento esperava, e por outro lado ele é o menor. É o menor porque logo após dele, a ele começa o período do próprio Senhor, que fará obras extraordinárias. E ele mesmo disse que os seus discípulos fariam obras ainda maiores do que aquelas que ele faz. Depois de apresentar assim João como o maior e o menor ao mesmo tempo, Jesus diz uma palavra enigmática sobre o reino de Deus. Diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Essa palavra meio enigmática deu muito o que falar, muito comentário de muitos exegetas. O sentido mais provável dessa violência se refere ao estilo rude, ascético da vida de João Batista. Ele foi viver no deserto, vestido com roupa de peles de animais, comendo gafanhotos, mel silvestre, portanto um homem rude. O próprio Jesus fala de João Batista. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem tais roupas finas vivem nos palácios dos reis. Ou seja, João não é um homem acomodado, de uma vida tranquila, é um homem simples, de uma vida rude, de uma vida ascética. Então a violência a que se refere o texto aqui é a violência da ascese. Não se deixar acomodar pelas comodidades e pelas facilidades deste mundo. Ou, como diz o Papa Francisco, não se deixar levar pela mundanidade. O reino de Deus, portanto, se conquista com uma dose de ascese, com uma dose de renúncia às comodidades, com um abraçar consciente de dificuldades e privações, como fez Jesus. Jesus também teve uma vida muito ascética, simples, pobre, e a sua morte em cruz é o maior sinal de o abraçar uma vida com um nível ascético, que inclui renúncias, que inclui até abraçar situações difíceis, como a cruz. Então, assim, nós temos o Evangelho, que apresenta a figura de João Batista como aquele que cumpre o período da chegada do Messias, através do encarnar a figura do espírito de Elias. A primeira leitura também vai falar de uma mudança profunda, de um novo período. Esse novo período é significado pela transformação. A transformação da natureza e a transformação das pessoas. Em primeiro lugar, usa da imagem da seca e da sede para falar de uma natureza sedenta. Aqui no Nordeste, muitas vezes eu percebi esse fenômeno de uma natureza sedenta, a terra rachando de sede pela água. Toda essa imagem do deserto como terra seca, o texto diz: pobres e necessitados procuram água, mas não há, estão com a língua seca de sede. Então as pessoas com sede e a natureza também com sede. E aí a leitura promete uma transformação. Diz o seguinte: farei nascer rios nas colinas escalvadas e fonte no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes d'água.
Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Crescerão no ermo o pinheiro, o olmo e o cipreste. Então a gente vê a palavra-chave aqui, na minha opinião, é a palavra transformação. Deus promete uma transformação. O deserto seco vai florir e se alegrar. Além dessa transformação prometida para a natureza, há uma transformação também das pessoas. O povo de Israel é chamado de pobre vermezinho, de mísero inseto. Diz o texto: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Então essa promessa de que Deus vai tomar Israel pela mão, como um pai toma uma criança pela mão, e Israel, um pobre vermezinho, será ajudado pelo Senhor. E assim ajudado pelo Senhor, será transformado num povo forte, numa foice devastadora. O texto diz: eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra. Hás de triturar e despedaçar os montes e reduzir as colinas à poeira. 2 vezes apareceu aqui a palavra transformar, que eu diria que é a palavra-chave da liturgia de hoje. Deus é capaz de transformar a terra seca em terra fecunda, fértil, capaz de transformar a nossa vida também, às vezes sem sentido, sem profundidade, ou às vezes perdida, numa vida nova. O Salmo 144 canta a bondade e a compaixão de Deus e a beleza das suas obras. Diz o seguinte: o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos vos bendigam. Então, queridos irmãos, a liturgia de hoje que nos convida a uma transformação que está expressada na própria natureza e em nós mesmos que temos sede de Deus. Deus é capaz de nos transformar. Façamos então algumas perguntas para a nossa reflexão. Eu tenho consciência de que uma certa dose de ascese, de renúncia às comodidades, de não se deixar levar pelos atrativos de uma vida fácil, é necessária ao seguimento de Jesus? Ou seja, a ascese, o enfrentar duro de dificuldades, às vezes ser até um pouco duro com a gente mesmo, para não se deixar levar pelas comodidades. Uma seguinte pergunta: eu tenho sede de Deus? A minha alma busca ansiosamente por Deus? Eu creio que realmente Deus pode transformar a minha vida? Eu tenho desejo de transformação e de crescimento? Terminemos com essa palavra de Santo Agostinho: inquieta está a minha alma, enquanto não descansa em vós, Senhor. Nós temos sede de Deus. Ele é o único que pode matar a sede de nossa vida e transformar a nossa vida de uma terra seca numa terra fértil. Que assim seja.